Queridos irmãos, vamos agora à nossa meditação da palavra de Deus escrita no livro de Josué. Josué, no capítulo 14. Vamos ler o que está escrito a partir do versículo 10. Versículo 10, versículo até o 12, onde está escrito assim: Eis agora, o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Nós podemos, neste momento, pensar em Caleb, como se olha para um campeão, não é? Você veja o que ele diz no versículo 12. Agora dá-me este monte. Embora eu tenha 85 anos aqui, agora eu sou forte como era aos 40. Meus irmãos, eu tenho 76 anos, eu sei que eu não tenho as mesmas pernas de quando eu tinha 50. Esse homem está falando de uma fé inabalável, de um poder, de uma alegria que vem lá de dentro. Nós lembramos que Deus tinha prometido aquela terra para os descendentes de Abraão. Aquelas crianças nasciam e cresciam no Egito, sabendo, nós nascemos no Egito, mas nós não somos do Egito. Nós vamos para a terra prometida. E na última geração, as mães acalentavam os filhos e as avós dizendo: você vai para Canaã. Eles cresceram olhando para uma promessa. Eles cresceram sabendo que era Deus que ia dar a promessa, a terra prometida para eles. Quando Deus os tira do Egito, que eles se encontram na região de Kadesh Barneia, Deus direciona Moisés a fazer um tipo de uma polícia secreta para entrar na terra e espiar toda a terra. Lá eles ficaram 40 dias. Quando voltaram com uma notícia derrotista. As cidades são fortificadas, a terra é muito boa, mas não podemos tomar, lá tem os gigantes, os anaquins. Em outras palavras, nosso Deus é fraquinho, nosso Deus não aguenta, nosso Deus prometeu, mas ele estava só de brincadeira. Os únicos que se levantaram a favor, proclamando a fidelidade de Deus à sua palavra, foram Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné. Se levantaram olhando para a fidelidade do Deus que cumpre a sua palavra. Meus irmãos, se Deus promete, e eu digo o que ele não vai fazer, eu estou chamando a Deus de moleque. Por isso que a Bíblia diz que sem fé ninguém pode agradar a Deus. Como vai agradar a um Deus que eu estou dizendo que ele é moleque? Naquela hora, Josué e Caleb se levantaram e gritaram a fidelidade na promessa de Deus. Todos os outros morreram no deserto, porque eles não confiaram na palavra de Deus. Mas Josué e Caleb, daquela geração que saiu do Egito, foram os únicos a de novo pisar na terra prometida. Nós sabemos que Deus tirou todo Israel do Egito, mas só quem entrou na terra prometida foram Josué e Caleb. Nem Moisés entrou porque morreu na região ali no Monte Nebo, em Pisga, na terra de Moabe, exatamente
diante da terra prometida. Quero dizer para vocês o quê? Seguramente quando Caleb disse essas palavras a Josué, ele disse isso publicamente. Ali estavam jovens, homens jovens, brigando pelo seu pedaço de terra, querendo sempre o melhor. Aquele monte que Caleb estava pedindo, agora, pois, dá-me este monte, porque o Senhor prometeu por boca de Moisés. Era um lugar difícil. Quem foi que quis ele? Foi exatamente o velhinho, não é? O velhinho reclamando a terra dos gigantes, a terra mais difícil, foi o velhinho, o idoso, aquele da terceira idade, da quarta, que o povo por aí chama melhor idade. Olha, quem foi que reclamou a terra dos gigantes? Aquele que os jovens pensavam que já estava aqui fazendo hora extra, né? Pode ser que você também pense assim dos velhos. Eu estou defendendo a minha parte também. Pode ser também que você tenha estragado o seu casamento. Pode ser que você tenha criado mal os seus filhos. Pode ser que você tenha priorizado na sua vida aquilo que é errado e agora você está fazendo um balanceamento de tudo e se entristece com o seu comportamento. Mas quero lhe dizer uma coisa, creia, nós servimos ao Deus que se compraz em perdoar, Ele se compraz em redimir os nossos erros. Desculpa, você não precisa ficar paralisado, porque o que moveu Caleb foi o olhar para a fidelidade de Deus. Nós precisamos saber que aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir, porque Ele tem em todas as suas promessas o sim e o amém. A palavra de Deus em Isaías 55 nos diz: assim como descem do céu a chuva e a neve, e para lá não retornam sem que antes reguem a terra e a fecundem e a façam produzir para dar semente ao que semeia e pão ao que come, assim é a palavra que sai da minha boca. Não retornará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, quantas vezes, andando pela estrada, eu vejo escrito assim nos carros: Deus é fiel. Fiel a quê? Deus não é fiel às coisas que eu invento. Eu chego lá no púlpito e vou inventar uma porção de coisas. Deus não é fiel àquilo, porque não foi Ele que disse. Deus é fiel ao que Ele diz. Deus é fiel à sua palavra. Havendo prometido, Ele vai cumprir. 40 anos Caleb passou no deserto, guerra daqui, guerra dali, todo mundo morrendo. Ele sabia: eu vou entrar na terra. Por quê? Porque Deus disse para mim que aquela terra dos gigantes vai ser minha, portanto Ele vai me conservar em vida. Então ele sabia que não ia morrer, porque Deus tinha falado. Quando Paulo estava naquele navio que passou por tudo quanto foi dificuldades, o navio ou o barco se espedaçou. Paulo sabia: não vou morrer. Por quê? Porque o Senhor me disse que do modo como eu dei testemunho dele em Jerusalém, eu vou dar em Roma. Então eu vou chegar em Roma, com barco ou sem barco, do jeito que for, seguro num pedaço de pau, eu vou chegar, porque Deus disse. Nós precisamos olhar, meus irmãos, para a fidelidade da palavra de Deus. Uma vez que Deus diz, Ele vai cumprir. Vou deixar para você uma palavra: eu irei, mas voltarei para vós mesmos, para que onde eu estou, estejais vós também,
pode andar nessa promessa e esperar, porque Ele está voltando. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.